Olá, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Mais um evento aqui. Vamos debater tecnologia e temos mais um. Boa noite, Clerton. Chegando aí para auxiliar os nossos trabalhos. Tudo bom? Boa noite. Beleza. O tema de hoje, para todos que estão aqui entrando, estão participando, o tema de hoje é os aspectos na relação entre empresa e fornecedor. Então, todos sejam bem-vindos, fiquem à vontade para participar, debater e vamos aqui trocar algumas figurinhas aí sobre o tema. Então, para começar, o surgimento de uma empresa pressupõe um atendimento aos requisitos jurídicos e técnicos essenciais para se abrir um empreendimento. E, ao mesmo tempo, a necessidade da empresa de se relacionar com o fornecedor de serviço ou produto para viabilizar, então, o seu empreendimento, com que, passar do tempo, pode ajudar nas atividades empresariais ou pode ser um obstáculo também aí na relação entre empresa e fornecedor. Então, nós vamos debater aqui hoje sobre essa relação, né, desde o primeiro contato do fornecedor ou possíveis fornecedores, seja eles de produtos ou de serviço, com aquela empresa que está iniciando suas atividades, a perspectiva do lado do empresário que vai prestar um serviço para a empresa e para aqueles que vão receber também os serviços na sua totalidade, enfim. Então, o que a gente vai começar a tratar nesse momento aqui, iniciando os nossos trabalhos, é o primeiro contato empresa e com o fornecedor, né? Desde a sua prospecção, desde o seu primeiro contato em si, orçamentos, o trabalho de fechar o contrato e o pós-venda. Então a gente pode começar aí, toda empresa realmente ela necessita de um fornecedor até para suas atividades, porque nós temos fornecedores, nós temos empresas que elas têm suas atividades fins, mas não tem o know-how para outras coisas. Então, se você é uma empresa de um determinado ramo, você não tem que cobertar coisa que não é do seu know-how, não é a sua competência em atividade empresarial, né? E como é que vocês lidam aí? Desde já a gente está com os debatedores hoje aqui, todo mundo participando desse debate. Temos aqui gestores de TI, temos aqui consultores, donos de empresa, enfim. Então aqui vai ser bastante eclético aqui os nossos debates. Então, e aí, pessoal, como é que vocês enxergam o primeiro acesso, o primeiro contato aí do fornecedor como empresa? Ladies first, né? First. Essa visão aí. Fala aí, Alex, como é seus trabalhos? Então, sempre o primeiro contato aí, a gente tem sido, como é que eu vou falar, procurado muito hoje pelo LinkedIn, né? O fornecedor sim se mostrando, se mostrando pelo LinkedIn, e-mail e insistentemente procurando a gente, né? E esse primeiro contato aí, ele faz pessoal, o pessoal tem se mostrado solícito, querem sempre marcar reunião a qualquer custo, a qualquer hora, como é que você tem a perspectiva? A qualquer hora. Bom, nesse período de pandemia aí, agora a gente estava fazendo um contato, assim, restringindo um pouco o contato para as empresas capixabas, né? Uhum. Mas a insistência tem sido muito grande. Eu acho que com todo mundo aí tem acontecido isso, né? O pessoal te acha no LinkedIn, manda mensagem, fica insistentemente lá mandando uma mensagem, liga para a empresa no site, descobre o telefone, pega o e-mail da TI, manda mensagem uma atrás da outra, 2, 3 vezes por semana, até você responder. Antigamente, quando a gente não respondia, o cara já entendia, só não está querendo contato. Hoje em dia não está tendo mais isso, né? É complicado ter essa relação, né? Marcos, já pegou algum fornecedor mais incisivo? Ou como é que é a questão do fornecedor, primeiro contato na empresa, direto com o TI, ou ele faz uma sondagem com a administração? Já pegou alguns casos aí, qual é a sua visão desse ponto?
Rony, os dois. Às vezes eles entram na empresa através de outros setores, até chegar ao TI, e às vezes já chegam direto no telefone do TI. Já peguei casos de ligar direto no meu celular. É porque deu mole também, né? Deixei o celular exposto lá no LinkedIn. Até tirei de lá. Isso é uma coisa ruim, né? Exatamente. Mas assim, eu costumo ouvir todo mundo, né? À medida do possível, eu costumo marcar para poder ouvir pelo menos uma conversa por telefone, às vezes uma live. Eles, no momento, estão assistindo muito para poder fazer a apresentação via live. Às vezes eu consigo marcar, às vezes não. Uhum. Mas, no muito, eu peço para mandar o portfólio para conhecer a empresa melhor. Eu tenho uma pastinha no meu cliente de e-mail que eu direciono tudo para essa pastinha, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né, das nossas necessidades futuras. Então, às vezes, quando eu preciso, eu vou lá nessa pastinha e busco um fornecedor daquele serviço específico que eu estou precisando. Mas, normalmente, é bastante contato que a gente recebe. Entendi. E alguma coisa incisiva ou a forma de abordagem que eles têm atuando é tranquilo ou teve algum caso assim Não, que tem gente que é bastante insistente. Bastante insistente. Dificilmente eu descartar. Falar, não preciso, não liga mais. Normalmente eu peço para ligar num outro momento. Dificilmente eu descarto. Tá? Não liga mais para mim, não. Normalmente eu não faço isso, não. Né? Mas tem gente que insiste bastante. Poliana, já pegou alguma coisa do tipo? Fornecedores incisivos? Eu acho que todo mundo de todo tipo, né? Eu não tenho LinkedIn hoje exatamente pelo volume de procura que tinha e eu não consegui absorver. Eu, como Marcos, não gosto de dizer não, de dizer que eu não quero conhecer, mas também por respeito ao fornecedor, por saber que eu posso precisar dele em um determinado momento, mas alguns realmente não entendem que naquele momento eu não preciso daquele determinado produto / serviço. Eu falo assim, olha, não temos um projeto para este momento, a gente não está buscando, a gente tem outras coisas, e aí a pessoa... já tive casos da pessoa ligar tanto, que o pessoal da minha equipe, eles já não passavam mais e falavam assim, ó, ela tá viajando. Aí eu comecei a falar, gente, vocês não podem mentir, vocês só falam que eu não tô podendo atender. E eles, mas senão ele vai ligar daqui a 10 minutos de novo. Então, se falar que você só volta amanhã, ele liga só amanhã. Então, isso realmente acontece. E às vezes não é nem produto de TI, porque eu trabalho numa empresa que não é uma empresa de tecnologia, então eles querem oferecer todo tipo de produto e serviço da cadeia inteira. Entendi. E isso realmente complica. Ô Cleto, e a posição agora como fornecedor de serviço, né, do outro lado, sem ser empresa, já que até agora a gente viu lá dos gestores de TI. Como é que é a sua visão desse primeiro contato entre fornecedor e empresa, o aspecto, como que é essa insistência do fornecedor para apresentar para a empresa o seu serviço, o seu produto, como é que é essa situação aí, seu ponto de vista como fornecedor? Eu tenho a sorte de trabalhar com segurança da informação, então eu não ofereço os caras que venham atrás de mim. Complicado, né? Em algum momento, ou pré-incidente ou pós-incidente, ele vai vir atrás de mim. Não, brincando. Meu LinkedIn, inclusive, ele tem um perfil mais pessoal do que empresarial mesmo. Eu não faço muita questão de vincular, eu não tenho um LinkedIn para a empresa. Então, até porque as consultorias que eu presto, elas são muito direcionadas. A gente comentou na live, né, semana passada, que uma das frases que eu mais gosto é que muito abraça, pouco aperta. Então, eu prefiro eu oferecer meu serviço para empresas específicas que eu sei que eu vou conseguir atender com qualidade do que receber uma enxurrada de procura e não conseguir atender direito. Eu tenho uma empresa com um nome a preservar, eu tenho um nome profissional a preservar, então eu prefiro oferecer para as empresas pontualmente do que ser procurado, né? Por isso que meu perfil ele é mais pessoal do que profissional.
Entendi. E dentro de serviços, dessa relação entre empresa e fornecedor, vocês acreditam que hoje poderia ser feito de uma outra forma, não só por causa da nossa situação hoje, né, do que é não só nível local, regional, nacional, mas até internacional. Teria alguma outra forma das empresas abordar esse tipo de situação entre fornecedor e empresas? Eu acho que uma ideia seria, já que praticamente toda empresa tem a área comercial, destina uma ou duas pessoas do comercial para que sejam captação desse contato. Em vez de só cuidar do comercial da empresa para vender produto ou vender serviço, que uma ou duas pessoas seja o ponto focal para receber as ofertas de serviços das outras empresas. Porque dificilmente você encontra uma empresa que tenha um canal de recebimento de oferta de serviços ou de produtos. Geralmente liga para a secretária ou para a recepção e eu queria falar com a TI e manda para o ramal da TI. O gestor de TI não tem tempo de ficar atendendo oferta de serviço ou de produto, né? Sim. Às vezes não tem tempo nem de almoçar. Então, isso é normal. Né? Aí seria normalidade. Em indústria, normalmente tem o setor de compras, entendeu? Então, a área de compra da indústria, ela absorve um pouco isso aí. Mas geralmente empresas grandes, né? Mas não custaria você ter lá um call center, por exemplo, de 60 pessoas, deixar 59, não vai fazer diferença nas suas vendas, né? A não ser que seja o que mais vende no call center. Mas destinar essa pessoa para o setor de compras e que ela receba, que ela faça as compras da empresa, mas que ela também receba as ofertas, né? Mas aí vocês não acreditam que nesse caso, quando você vai vender como um fornecedor, vender um serviço, em vez de você trabalhar com uma relação mais assertiva, uma coisa mais, vamos dizer, customizada, se você jogar um call center, você não está fazendo uma venda pulverizada, uma relação mais, vamos dizer assim, de termos de venda, é o que a gente faz por adesão. Não, mas ele está falando de pegar uma posição do call center e fazer a recepção das vendas. Mas aí ele não vai fazer o trabalho, ao contrário. Eu, empresa aqui, por exemplo, no caso onde a gente trabalha hoje, destinar uma posição do nosso call center para receber e não para discar. Mas aí você vai estar trabalhando com a venda passiva, né? Você vai esperar alguém chegar para te oferecer serviço e, na verdade, você está precisando do serviço. Como é que fica essa situação? E tem uma diferença bem grande entre quando é uma venda de produto versus venda de serviço, né? Então, assim, quando eu quero comprar um serviço, eu busco o quê? Eu busco a qualidade, eu busco o QI, que é o que indica, eu busco os clientes para poder entender se eles estão sendo atendidos com a qualidade que eu preciso ser atendida. Isso quando eu busco um serviço. Quando eu busco um produto, em geral, eu já tenho uma especificação bem correta do que eu busco, e aí sim eu posso receber. Eu passo essa demanda hoje no meu setor de compras, eu tenho uma pessoa técnica que vai lá, porque eu já sei, olha, eu quero um computador X com a configuração tal, ou eu quero tal equipamento com a configuração. No serviço, não. O serviço que a gente busca, na maior parte das vezes, como gestor de TI, é uma empresa que indique para a gente o que a gente precisa. Então, eu chego com o meu problema e eu quero que essa empresa ela tenha um portfólio que me traga a solução desse problema. E aí, sim, um call center, por exemplo, não se encaixa, mas para uma venda de serviço, eu quero vender um antivírus, que aí é um produto, aí eu quero vender uma gama de computador ou outros equipamentos diversos, aí sim, esse esquema de melhor preço é o que vale. Agora, mas quando seu departamento de compras, ele absorve quando você quer comprar, por exemplo, vai comprar uma quantidade X de notebook, você simplesmente passar a descrição detalhada da configuração que você quer, seu departamento de compras consegue comprar hoje? Sim, hoje eu já passei pelas duas situações. Eu indico,
Eu indico alguns fornecedores que já são fornecedores parceiros e falo assim, olha, eu quero que compre tal equipamento, se você quiser cotar, tem essa empresa que eu indico, mas a cotação é aberta para todos. Aí ele faz. Mas aí quando a gente fala sobre departamento de compras, nós não vamos ter um problema que o setor de compra muitas vezes não tem aquele expertise técnico para conversar com o fornecedor, seja ele de serviço ou de produto? Acaba Não, caindo eu só faço novamente. isso para produto. Serviço não. Serviço é tratado diretamente. Mas será que mesmo produto tipo antivírus, o antivírus, o setor de compras, ele tem essa noção técnica de quais são os requisitos do antivírus que o setor de compras vai demandar naquela relação fornecedor-empresa? Eu passo 3. Eu falo, olha, esse fornecedor, esse produto, esse fornecedor, esse produto e esse fornecedor, esse produto. Eles são os concorrentes. A minha preferência é a empresa X de antivírus. Entendi. E aí eu quero que você negocie com as 3 para que essa aqui chegue no valor de tal. Isso então, quando eu falo de um antivírus. Aí já é uma negociação, então, já comercial, de valor. Já passou da peneira da parte técnica. A parte técnica eu entrego. Quando é computador, por exemplo, eu quero um computador com essas especificações, tais portas, eu já tenho um modelo de requisição, passo a requisição completa e falo, olha, desse modelo aqui você pode contar com X, Y e Z, eles têm esses modelos que são os modelos similares, né? É como se fosse abrir uma concorrência pública. Quem trabalha com empresa pública sabe que quando você vai abrir uma concorrência, você tem que especificar detalhadamente o que você quer, e aí abre-se uma licitação. Então, eu já vim da parte de licitação pública, então eu especifico exatamente o que eu preciso e entrego. Eu trabalhava descobrindo qual era a máquina que foi especificada na licitação, já fiz isso. Mas você já não acha que isso está sendo natural, né, Marcos? As empresas hoje em dia sempre trabalham, não só, aí que tá, Poliana, você ter colocado uma coisa bem atual, né? O órgão público, por lei, precisa fazer tomada de preço, vamos dizer, com 3 orçamentos distintos. A parte privada, as empresas privadas, elas não têm essa obrigação, mas o que você acha, Marcos? Já não está sendo um padrão todas as empresas fazerem isso, trabalhar sempre com 3 orçamentos, no mínimo, para tomar decisão na empresa? Das empresas que eu trabalhei, e olha que já trabalhei muitas, né? Já estou na minha 2ª carteira de trabalho, eu sempre esbarrei com esse padrão de 3 orçamentos, quando esbarra lá no setor de compras, suprimentos. Uhum. E é sempre essa questão que você abordou. Normalmente a empresa que ela não tem foco em TI, a área de compras ela tem realmente dificuldade nas questões técnicas. Então a gente tem que apresentar todo o processo bem esmiuçado mesmo, tanto nas especificações quanto em relação a direcionamento aos fornecedores que eles podem estar abordando para a compra desse equipamento, produto ou serviço. E aí a gente tem essa prospecção, esse pré-venda. Existe alguns problemas nesse percalço entre... tem um fornecedor que faz seu primeiro contato. Ele oferece seu produto, seu serviço. E daqui a pouco começa uma conversa entre empresa e fornecedor, e a gente vai estar tratando sobre tanto produto como serviço, mas as etapas desse processo. Teve um primeiro contato, o fornecedor oferece a sua solução para a empresa, seja produto ou serviço. A empresa, às vezes, ela solicita um teste, uma demonstração, um site survey, um protótipo, sei lá, né, alguma coisa para dar aquela decisão final. E depois de ter a empresa que está precisando daquela solução, ela receber todo esse processo e tudo mais, até chegar no produto martelo final, seja da diretoria, seja do setor de TI, do compras, enfim. Existem alguns percalços que vocês já passaram até uma decisão final, ou até mesmo um cancelamento de todo um processo que ocorreu desde o primeiro contato com o fornecedor daquele serviço até uma não fechamento de contrato ou não fechamento da proposta inicial por N motivos? Sim, isso é muito comum. Contrato. Eu acho que as empresas prestadoras de serviços hoje, elas têm muita dificuldade em desenhar um contrato que especifique exatamente o que o cliente está te pedindo. E o cliente, muitas das vezes, tem dificuldade de escrever exatamente o que ele está precisando.
E essa relação pós-aceite comercial, definição de contrato, é uma questão que realmente gera um pouco de desconforto e muitas das vezes até uma briga. Eu até, o Rodinei te conhece, eu passei uma situação que eu tive de um fornecedor que, quando eu comecei a apertar que o contrato não estava legal de acordo com aquilo que tinha sido negociado, que a gente fez um aceite técnico da proposta, então, olha, comercialmente falando, tá ok, vamos seguir. Ele viu, aí eu falei, não, mas aqui tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ele falou assim, olha, agora eu não quero mais discutir isso com você, eu quero discutir com o seu diretor, porque mulher nesses momentos são muito sensíveis. Olha Foi só. essa frase que eu ouvi. Como é que pode, né? Então, ele não presta serviço para minha empresa. Não, depois dessa Isso também. é óbvio. Né? Mas assim, eu nem questiono, né, a questão feminismo, nada disso, não é a questão à parte, mas a questão, assim, a gente já tinha optado por uma ferramenta, e aí quando vai se negociar a parte, contrato, processo, olha, eu disse o que eu até brinco que a gente, o fornecedor ideal é aquele fornecedor que você fala assim, olha, eu quero comprar um carro. Aí ele fala assim, beleza, você quer pagar quanto? Eu quero pagar X. Oh, mas esse preço aí só dá para você comprar um carro que não tem ar-condicionado. Você mora no Espírito Santo. Você precisa de um ar-condicionado. Se você falar que você não quer o ar-condicionado agora, você vai se arrepender. Vamos tentar encaixar esse ar-condicionado aqui para você, porque você vai ver que vai fazer diferença. Quando se trata de serviço, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um problema, a gente já tem uma visão estrutural de qual é a solução que a gente precisa. E o fornecedor, que tem a expertise naquele determinado segmento, ele vai lá e fala assim, olha, não, mas o que você está me pedindo é menos do que você está precisando. E aí realmente traz isso. E com relação ao contrato, infelizmente, é inverso. A gente fala que a gente quer um carro, e aí eles vão lá e colocam o carro, não vem a roda no contrato, não vem o farol. Então, assim, quando você começa a desenhar esse contrato, especificando no papel todo o detalhamento do que você precisa, isso às vezes acaba tornando a negociação comercial um pouco complicada. E, Rony, isso que a Poliana falou é verdade, que muitas vezes a gente chega a um fornecedor, mais do que um produto ou um serviço, a gente quer uma orientação. A gente precisa de uma orientação para poder chegar a uma conclusão se realmente do produto ou serviço que a gente precisa. Em vários momentos isso acontece mesmo. E quando o cara do comercial não conhece o produto? Por isso que foi a discussão antes, né? Quem vai negociar, quem vai tomar a rédea, desde a procura do produto, quem vai fazer essa parte de negociação, tem que saber o que a empresa quer saber, precisa ter uma parte bem técnica de quem está oferecendo o quê, para poder ser uma compra sem dor de cabeça. Imagina, Poliana precisa de um carro. O cara tem o seu carro, mas ele não vai com step. E aí o compras não se atenta para isso, compra o carro, fura o pneu, cadê? Vai ficar na mão, né, Cléber? É por isso que quando se torna serviço, principalmente, a gente não passa pelo fluxo de compras. A gente passa por um crivo mais detalhado. Quando se trata de um produto, um computador, que aí você já tem uma especificação técnica bem correta, é muito fácil hoje eu negociar. Agora, quando se trata de um serviço, um desenvolvimento à parte, isso aí precisa realmente de ter uma análise e uma RFP mais detalhada, né? Não adianta simplesmente... E aqui, por padrão, eu pego a RFP que eu fiz e que ali é respondido e anexo ao contrato. Então, entendi. Sempre a minha RFP vai anexada ao contrato quando se trata de serviço. É quase um pré-contrato, né, Poliana? Fala, mas aí a definição de escopo é muito importante, porque o escopo envolve as duas partes técnicas. Se o escopo está alinhado, é aquilo ali, não tem por que fugir do escopo, põe o escopo no contrato, perfeito. Ah, mas eu queria outra coisa. Ok, nós vamos fazer um aditivo contratual, mas definição de escopo envolve as duas partes técnicas e fica perfeito. Eu ouvi um negócio antes da gente começar aqui, estava com uma pessoa conectada na minha máquina aqui, ajudando num processo, e a gente falando de uma empresa que ele tinha trabalhado recente agora, é uma empresa de varejo,
Ele falou assim, pô, empresa fulano de tal, cara, pô, os caras não são éticos. Eu fiquei na minha ouvindo, falei, pô, é dado o assunto que nós vamos discutir daqui a pouco. Uhum. E, pô, empresa de varejo, os caras sabem que tem que ter frente de loja. Negociaram, fecharam o contrato, definiram o escopo, sabendo que tinha que ter frente de loja. Na hora da implantação da frente de loja, eu não tenho frente de loja. Tiveram que adquirir um frente de loja. É uma software house, lógico, não vou citar o nome, mas adquirir um fornecedor de frente de loja que não tinha aderência a esse negócio lá, esse varejo, para poder implantar, e ainda tiveram que fazer toda uma customização para poder atender o varejo em questão. Mas isso em produto. Aí, por exemplo, trazendo serviços, eu estava fazendo uma adequação à LGPD, sempre vem LGPD. Sempre, LGPD, essas. E foi estipulado o escopo, né, fechado o contrato. A empresa depois queria que o mesmo assessment que eu estava fazendo para a empresa, eu fizesse para os prestadores de serviço dela. Não, mas espera aí, eu estou fazendo assessment da sua empresa. Não tem por que eu fazer entrevista de assessment num terceiro, porque eu não estou fazendo assessment para ele. É você que tem que estipular em contrato o que ele precisa ter para fornecer serviços para você. Então, isso já fugia completamente do escopo. Porque se eu fosse fazer do terceiro, daqui a pouco o terceiro ia querer que eu fizesse de quem presta serviços para ele. E eu não ia terminar nunca. Então, vocês não acham que falta um preparo até na parte comercial dos fornecedores, seja de produto ou de serviço, essa preparação mais técnica do que o que ele está oferecendo, que às vezes o cara foi colocado ali no comercial, ele entende só o macro e ele sabe vender o produto padrão, mas quando ele vai, como até o Marcos falou, a necessidade de se colocar em venda, quando você vai negociar com uma empresa, o fornecedor, seja ele até de serviço ou produto, porque muito de produto você tem uma caixa fechada, e que muitas vezes você só entrega e implanta, ponto. Produto é isso, eu vou te vender um computador, é fechado. Mas para serviço, mas às vezes o computador que você vai entregar também, se você não tiver uma expertise na hora da negociação, você vai olhar ali, cara, eu tenho um access point aqui dentro dessa sala, eu não estou vendendo um adaptador wireless ou aquele access point ele é 5G, eu estou vendendo um notebook que é só 2G. Então tem essas particularidades técnicas que às vezes quem está vendendo produto ou serviço, ele olhando às vezes, conhecendo a empresa, o ambiente, vai lhe proporcionar soluções adicionais. E vale lembrar, Rony, vale lembrar que nem toda empresa que está fornecendo para a gente tem um apoio técnico. Tem algumas que, por exemplo, você lida com comercial, aí você fala de algum assunto, o cara fala assim, não, tem um apoio técnico aqui, vamos chamar fulano de tal na conversa que ele tecnicamente vai entender. Tem empresa que não tem isso, né? Sim, mas mesmo aqueles que têm, às vezes não tem o feeling de conhecer o processo da empresa onde ele vai vender um serviço ou um produto. Porque quando eu vou para uma empresa, se eu fosse, por exemplo, um fornecedor, seja ele de serviço, vou implantar algo na sua empresa, eu tenho que conhecer o seu processo. Para dentro daquele meu portfólio da minha empresa que eu vou oferecer de serviço ou até de produto, eu vou delegar para você qual é a melhor solução. E se eu só tiver um produto padrão, se há possibilidade de eu fazer customizações, nem que seja com outros produtos que a minha empresa não vende, mas você vai utilizar, não falo que é uma venda casada, mas eu falo que você com o seu know-how, com a sua tecnologia, com o seu produto, você pode agregar valor à sua venda, sugerindo outros produtos que não basicamente pode ser seu concorrente, mas que vão agregar até valor ao seu produto ou ao seu serviço. E, Rony, só uma abordagem no que você falou. Às vezes um comercial de um fornecedor chega para conversar direto com o gestor de TI. E tem algumas questões técnicas que normalmente ele não sabe responder. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele não sabe responder. Quando ele não leva um apoio técnico, igual o Alex falou, ou liga na hora, que acontece muito, né, na hora da reunião, ligar, não, peraí, deixa eu ligar o meu apoio técnico. Ele vai anotar no caderninho
a gente vai marcar outra reunião, vou te ligar para te responder essas questões. Aí a gente começa a ver, assim, se realmente essa relação entre o comercial do fornecedor e o gestor técnico de TI, né, esse primeiro contato, a questão da produtividade desse primeiro contato. Começa a questionar a produtividade desse primeiro contato, né, porque o cara ele chega ali numa linguagem comercial. Já o gestor de TI, ele vai na linguagem técnica, e tem muito questionamento técnico. Eu faço, o Rony me conhece, normalmente eu faço muito questionamento técnico. E na maioria das vezes, a resposta vai para o caderninho, a pergunta vai para o caderninho. Sim, para depois ser respondido. Depois ter uma outra, enfim. Né? De repente, esse processo, ele poderia, de alguma forma, ser otimizado, né? Eu trabalhei numa empresa como coordenador técnico e a leitura preferida de um dos meus técnicos era catálogo de produto. Oh. Cada um. Eu quero esse daqui, tá tudo ali, tudo definido. E ele passou a vendedor porque ele entendia plenamente as características técnicas dos produtos mais do que os vendedores. Chamaram ele para ser vendedor porque ele conseguia atender essas coisas. Então, eu acho que é um pouco de falta de empenho de quem é comercial em ler sobre o produto, porque documentação existe, né, quase infinito, de forma infinita. Os próprios fabricantes fazem eventos para demonstrar equipamentos, treinamentos. E então, às vezes, ela peca muito nisso. O meu foco é vender. Se o cara pedir por tal modelo, eu tenho. Tá, ok, mas esse modelo é expansível até quanto? Ele não vai saber, né? Sim, sim. Eu acho que a gente está debatendo é isso. É a falta de capacidade técnica do comercial das empresas, não só de conhecer o seu produto, mas poder responder de forma mais rápida essas questões. Eu acho que falta um treinamento das empresas. Porque muitas vezes você abre uma vaga para o comercial para vender o seu produto e é o que você falou. Eu quero vender como fosse água, eu quero volume, eu quero vender. O objetivo da empresa é lucro. Mas será que esse lucro não seria melhor se você tivesse a equipe de vendas mais preparada? Seria mais produtivo, né? Seria mais produtivo, seria uma visita mais assertiva. Soluções mais adequadas, personalizadas. E aí a gente entra numa segunda esfera, então, sobre, ok, fechei, adquiri o produto, adquiri o serviço, e começa agora a ter os problemas na relação entre o fornecedor e a empresa. Então, que são os impactos que você fez todo um serviço, fez toda uma proposta, conheceu o produto, compras, fez uma demonstração, ambos aceitaram as condições, mas um dos aspectos, vamos dizer assim, que a gente já conseguiu colocar e adiantar você entendeu de uma forma, eu entendi de outra, nós compactuamos, fechamos, e na hora de implantar ou adquirir o produto e serviço, temos um problema aqui, ou de execução, ou de entendimento, de falta de regras claras no contrato ou no escopo de um projeto de serviço. E aí, como é que vocês já pegaram? Como é que é a visão? Como é que você sai dessa situação? Posso? Eu uso esse mesmo processo para a gestão da empresa, né? Como eu sou o dono da minha empresa, eu não sou bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então eu delego no que eu não sou bom. Mas a primeira coisa que eu prezo, comunicação. Se eu vou prestar serviço, eu explico o serviço. Quem está me contratando, entendeu? Entendi. Então me explica, por favor, o que você entendeu. Porque eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Né? Então, lógico, né? Comunicação é o primordial. É você passar a sua ideia, passar o que você consegue atender e ouvir de volta o que a empresa está te procurando, entender o que você consegue atender na solicitação dele. Comunicação acho que é primordial.
E vocês já pegaram algum problema de escopo, de que a empresa fechou e para eles é aquele escopo e o fornecedor não executou aquilo, e não, mas não foi isso, não combinamos, mas tá lá o contrato, o escopo tá definido, e aí os fornecedores tentam de algum jeito se safar, né? Porque para eles é prejuízo. Né? Eu já peguei, mas por incapacidade técnica da equipe que estava fornecendo serviço. Mas na hora ali, o dono da empresa, além dos 2 analistas presentes no projeto, o dono da empresa também estava presente. Aí eu questionei a necessidade da implantação do serviço, né? E o dono da empresa entendeu e falou, não, então implanta. Aí na hora implantou. Mas estava no contrato. Então, é porque já fechou o contrato, já tá definido e tem essas questões que muitas vezes o próprio dono tenta resolver a situação, porque, lógico, a empresa dele tá na frente, né, Cléber? Você é o seu nome, a sua empresa, o seu histórico no mercado, tudo isso influencia. Mas quando a gente tem empresas que fazem negócios na base de preço, sempre do menor preço, nós temos um outro problema também de serviços e produtos contratados, né? Não basta só essa questão do escopo. Tem empresa que não quer saber qualidade, ela quer ser sempre o menor valor, eu quero pagar sempre o menos. E aí, como é que fica numa situação que você é o cara de gestão de TI, eu preciso saber as minhas necessidades, as minhas especificações, tem um fornecedor que atende naquelas especificações, mas é uma decisão da empresa escolher outro fornecedor porque é tudo baseado em preço. Isso não seria um problema também em relação entre fornecedor e empresa? Comunicação novamente. Mas seria só comunicação? Porque assim, é deixar muito claro, o meu valor é esse, porque eu faço isso, e eu consigo atender as suas expectativas nesses pontos. Se alguém consegue também atender as mesmas expectativas, não consegue atender outras, como eu também não consigo, a princípio, e consegue um valor menor, ok, faz parte do jogo, né? Mas é deixar bem claro que o meu valor é esse, porque as expectativas que você tem com relação a quaisquer pontos, eu vou entregar e vou atender essas expectativas. Por isso é esse valor, né? Mas vocês não acham que seria um discurso isso de todos os fornecedores? Porque todos vão falar que eles têm o melhor produto, melhor solução e sempre vai ser o menor preço. Eu já tive um caso de uma RFP que 3 fornecedores, né, preencheram, responderam, todos ok. E aí, na hora de vir a proposta comercial, o valor de um era 6 vezes maior do que o valor dos outros 2. E aí, a proposta foi a mesma, a apresentação foi a mesma, o desenho do projeto, tudo, e eles responderam a mesma RFP. Então, aí eu cheguei e fui entender. Então, o que fez uma proposta? Eu sempre suspeito de quem é muito caro ou de quem é muito barato. Se eu pego 3 propostas que estão bem niveladas, eu já sei que realmente está ok. Mas se tem uma empresa que ofereceu pela metade do preço, eu falo, ela não me entendeu direito. Porque esses 2 entenderam e um não. Ou vice-versa. Eu falei assim, olha, o que você entendeu? E aí esse fornecedor falou assim, olha, Poliana, passei 3 dias com vocês para poder entender o escopo, que era um projeto grande, e eu entendi que o que você quer é isso, isso e isso, desse jeito. E aí eu falei, não, é exatamente isso que eu quero. E os outros 2 também, a mesma coisa. Resumindo, no final, né, a gente fechou com mais em conta, e aí fazia, o que um fazia com 1 clique, o outro fazia com 15. Fazia. Entendi, tá vendo? Não deixou de me entregar o que ele prometeu. Ele só não me especificou o caminho até lá, né? Eu precisaria de 15 botões em vez de 1 botão. E quando se trabalha com logística e produtividade, 1 botão faz uma diferença. Quando eu trabalho com um vendedor que tem que digitar 50 pedidos no dia, 1 botão faz diferença. E aí a gente acabou tendo que adaptar a proposta e ter alguns aditivos para poder otimizar, que foi aquilo que eu falei muitas das vezes lá do ar-condicionado, né? Então, quando eu explico, ele fala assim, olha, eu consigo te entregar por esse valor, mas você vai demorar X tempo. Mas se eu fizer isso, isso e isso, eu vou talvez ter um custo maior de investimento de mão de obra, eu preciso de cobrar mais. Só que lá na frente você vai ver que isso vale a pena, porque você vai economizar
em termos de processo, ou em termos de segurança, você vai se tornar mais seguro, você vai ter menos manutenção. Então, por isso que eu falo que o conhecer o que você está vendendo é tão importante. A gente é de uma empresa de vendas, né? Então, a gente brinca que a gente tem que ou vender ou ajudar a vender. Então, se você não sabe vender, você tem que pelo menos saber ajudar a vender. E isso é muito importante, conhecer o produto e saber aonde e o que o seu cliente precisa, principalmente. Porque muitas das vezes o cliente ele não tem exatamente a certeza do que ele precisa. Ele tem um problema, ponto. Isso, se tratando de serviço, é muito comum. Vocês já repararam? Eu tive um caso parecido de uma empresa, faturamento 400 milhões de reais, e queria fazer adequação de LGPD. E eu dei 3 valores, tá? Vamos chutar aqui. 200 mil reais para fazer em 6 meses, 150 mil para fazer em 12 meses e 100 mil para fazer em 18 meses. As sanções da LGPD estão aí, então a pressa é deles. Só que quanto mais rápido, mais consome horas minha. A empresa, por que um valor tão alto, Cleiton? Porque a empresa não tinha setor de governança, não tinha governança na TI, não tinha riscos de compliance e não tinha segurança. Então eu teria que criar 3 setores dentro da empresa, ensinar a eles como conduzi-los. Então não era só adequação à LGPD. Eu tinha que pegar toda a TI, reformular e criar ainda um setor de riscos para eles. Vamos proteger vamos proteger com segurança da informação e adequar. Sim, mas qual é o risco de não proteger? Eu não sei, claro, você não tem um setor de riscos. Então, sim, o projeto era monstruoso, era praticamente refazer criar um setor de governança, riscos e compliance, e ainda adequar. Então, num prazo de 6 meses, que é praticamente impossível. Então, o valor, às vezes ele parece muito grande, mas é como você falou, a empresa sabe o projeto, o que ela quer, mas ela não tem noção do tamanho do projeto que isso vai tomar, né? Então, Clerton, aí vem um outro fornecedor e fala assim, olha, eu entrego por 6 meses, eu tenho aqui umas políticas que eu tenho na internet, né? Eu vou lá, troco o nome pelo seu, aí você já está com as políticas tudo escrita e isso você está adequado. Mas eu faço isso por 5 mil, já está aqui tudo prontinho mesmo, e aí o cliente, ele acredita no quê? Peraí, tem esse fornecedor que está me cobrando 200 e um que está me cobrando 5, eu vou estar adequado. E isso é uma grande dificuldade. Então, de você saber mostrar qual é o seu diferencial, o que você entendeu exatamente e o que o cliente precisa exatamente. Olha, você não precisa de umas políticas que você baixou na internet. Você precisa disso, do setor de compliance, você precisa das suas regras. Não é um aplicativo que você vai baixar, que você vai instalar, que vai resolver o seu problema. Essas empresas, assim, eu estou esperando as sanções entrarem para começar a ligar para a NPD, na verdade. Essas que pegam pacotes prontos de políticas, normas e... Aí não vale, né? Então, aí vocês não acham que a questão é o seguinte, né? Você trabalha numa área e aí faz alguns trabalhos, mas quer impulsionar seu serviço. E nesse caso, vale mais os contatos para você ter o melhor serviço ou um fornecimento de produto? Como é que fica essa questão? Porque a gente está debatendo a área comercial precisa entender mais o produto, precisa entender mais o serviço, o escopo tem que ficar mais definido, mas será que eu ter contatos de boas empresas, ou quem sabe fazer melhor, isso não vai levar em conta, olhando para um prisma, expectativa versus realidade? Vocês já repararam o que está acontecendo no mercado? Aqui, capixaba, pelo menos? Com alguns fechamentos, algumas mudanças no mercado aí, as empresas de TI, que são nossos fornecedores, estão contratando antigos gestores. Tem 2 frentes nisso. Uma, contato, porque muitas das vezes essas pessoas estão nos grupos de TI que a gente tem aqui no mercado capixaba. E também tem aquele outro lado eu estou contratando uma pessoa para minha área comercial que conhece do processo, que conhece do produto, que conhece de TI,
Então vai ficar muito mais fácil eu vender os produtos ou serviços que eu tenho. Porque eu estou colocando para uma pessoa que entende do outro lado. Sim, que já veio de lá, vamos dizer assim. Exatamente, já veio de lá, já sabe como que são os clientes que a gente está querendo buscar. Então eu acho que essas duas vertentes que estão acontecendo aí no mercado. Não sei, só nesse último ano aí, se a gente for olhar no grupo que a gente participa, de gestores de TI, tem uns 2 ou 3 que saíram do grupo para ir para um fornecedor. Já pegou um caso assim, Marcos? Alguma empresa que o cara ele é fornecedor, mas já foi um dia gestor de TI? Já, muitos casos. Então, parece que é a tendência, né? E, rapaz, eu prezo muito meus contatos, viu? Prezo bastante. Porque os meus contatos já me tiraram de muito sufoco. Contato é tudo, né? Exatamente. Eu Gente, também. vamos olhar para o mercado e não só, né? Vamos pensar. Você vai indicar alguém que é ruim? Jamais. Porque é meu nome tem. É isso aí, é o seu nome, a sua história. Eu vou botar o Joaquim da esquina para fazer um serviço. Não, eu vou chamar um Clerton, eu vou, né, ligar para o Marcos, para o Alex, vou ligar para a Poliana, que são contatos nossos da nossa área. Quem sabe quem é bom e quem é ruim. É a peneira natural, né, vamos dizer assim, do mercado. Eu costumo dizer que eu não preciso saber tudo. Eu costumo dizer, Rony, que tão importante, exatamente, tão importante quanto saber é saber quem sabe. Sim. Mas ainda assim, exatamente. Eu venho da área técnica, né? Eu comecei como técnico em informática, isso, né? Sou formado em técnica eletrônica, então como meu estágio foi, então eu continuei. E na parte de prestação de serviços tem 2 casos. Os contatos são sim importantes, só que o que acontece? Se alguém te chama para você arrumar o computador, a não ser, se você fizer um bom trabalho, a não ser que alguém peça uma indicação para essa pessoa que você prestou serviço, ele vai te indicar. Se você fizer um péssimo trabalho, ele vai precisar externar isso e qualquer pessoa que venha na casa dele vai olhar para o computador e vai dizer: ó, o Clerton veio aqui, só fez porcaria no meu computador. Então, é complicado. Vai te queimar. Lógico. Ele vai te queimar de graça, mas ele só vai te indicar se alguém perguntar. Né? Prestação de serviço. Por isso que eu falo que é 2 fornecedores muito distintos, produto versus serviço. Produto é muito preço. Serviço, em geral, você busca um cliente satisfeito. Então, não precisa de um site, não precisa de um LinkedIn, não precisa de um post bonito. Se você fez bem feito, seu cliente ficou satisfeito, ele vai te indicar. Quando alguém procurar ele para saber qual a solução que ele usa, ele vai indicar essa solução, ele vai indicar o seu serviço, porque o melhor comercial é o cliente. Eu sempre falo assim, o melhor comercial é o seu cliente satisfeito. O termômetro. Ou pior, né? Você já ouviu falar, Rony, que um cliente satisfeito, ele conta para 5 pessoas, né? Mas o insatisfeito conta para 5, é isso aí. É isso aí, cara. Essa é a proporção. Espalha muito mais. É isso aí. E principalmente, eu costumo falar que aqui no mercado capixaba, teve um amigo que queria abrir um negócio e perguntou o que ele poderia colocar de diferencial no negócio dele. Eu falei, rapaz, prazo e qualidade. Aí, mas isso daí é a obrigação de todos. Coloca prazo, faz as coisas no tempo certo e com qualidade. E esse vai ser teu diferencial aqui no mercado capixaba. Porque, rapaz, é complicado. Eu acho que antes do prazo, a transparência e preço certo, porque prazos podem complicar, né? Então, ok, eu posso te dar um prazo, mas seja transparente com relação a possíveis problemas. Deixa sempre a flexibilidade, né? As variáveis que interferem, tudo. Sempre deixa teu cliente a par do que está acontecendo. Não deixa para entregar na última hora. Não. Comunicação, de novo. Comunicação, seja transparente. Exatamente, comunica. O que a gente tem percebido, até mesmo como gestor de TI, muitos contratos, vamos botar que 20 anos numa mesma empresa, eu já passei por diversos fornecedores, diversas situações, né? Vou falar aqui, tem diversas formas, e uma delas é essa daí. A falta de transparência, não só de comunicação, mas a transparência entre prazos também possíveis, plausíveis. Que muitas vezes, como a Poliana falou,
Eu tenho um sujeito que vai fazer uma adequação LGPD e eu tenho um cara super fera, com altas certificações, que em 6 meses ele me dá um custo razoável. Eu tenho um Zé da Esquina que vai fazer em 1 mês a adequação para mim. Vai me dar uma planilha, eu vou preencher, vou devolver para ele, eu vou falar, você está apto ou não, faz aquilo, contrata aquilo lá e acabou. Mas tá, ele já está jogando todo o meu serviço para poder a minha empresa executar. Eu não tenho pessoal para isso. Mas ele vai fazer um valor de adequação cuja mão de obra da execução eu vou ter que contratar depois. Ele só está me cobrando um painel, um panorama. Então ele está fazendo um serviço de custo bem amplação, uma coisa bem superficial, que não é a solução definitiva. É só falar o seguinte, olha, a sua situação é essa, vai tirar uma radiografia e você vai ter que fazer aquilo e acolá. E aí vai gastar 100 vezes mais daquilo que ele me contratou, que eu contratei ele, porque ele só vai falar o seguinte, ele vai me falar aquilo que eu sei, que eu não estou adequado ao LGPD. Aí vai custar 5 mil, mas para consertar é 150 mil. Vai me entregar um monte de documentação e não vai dizer, ó, tá aqui a documentação, tá, mas o que eu faço com isso? E aí você pega, por exemplo, uma empresa de 300, 400 milhões, a multa, né, pode chegar a 600 mil, 800 mil, então os 200 mil lá que ele deixou de gastar, ele vai pagar 3, 4 vezes mais. Então, o pessoal não vê isso. O pessoal vê o volume né, o preço na proposta, mas ele não vê o que pode acarretar não contratar aquele serviço que te entrega e que vai ter eximada de uma multa maior. Né? Então, é compreensível. Mas aí a parte de como é colocada a prestação de serviço também, a confiabilidade que você passa é fundamental também. Então, é ser transparente, é dizer o que você consegue entregar e o que você não consegue, e aí a empresa vai decidir se te contrata ou não. Mas é cartas na mesa e a confiança vem muito disso. Você é que nem contratação. No momento da entrevista, a empresa é 100%. Depois que não tem entra... É assim é que a compra e a venda, é assim que é feito os contratos, né? Na hora de fazer o contrato, tudo é perfeito, tudo é maravilha. Depois que fechou o contrato, começam os problemas. Quando você coloca RFP nele, não. Ah, a discussão começa ali. E aí, quando te fala que basta clicar num botãozinho que vai fazer tudo para você, vai fechar o caixa, fazer contabilidade fiscal, ainda vai te dar relatório, ainda vai encher o pneu do seu carro. Cara, maravilha esse tema. Mas a gente tratou aqui sobre fornecimento de serviço e produto entre empresas e fornecedores de um modo mais tradicional. O que a gente tem visualizado também uma outra forma de relação entre fornecedor e empresa, que são os chamados agências de bug bounty, que é aquilo em que você é contratado para poder verificar algum tipo de vulnerabilidade, fazer um pentest, descobrir alguma vulnerabilidade mesmo, e repassar isso para a empresa detentora daquela solução que está com um problema na tecnologia ou na solução desenvolvida, e você recebe um retorno financeiro, um prêmio, algum tipo de premificação, e aí também esses tipos de contrato tem que estar bem definidos, né, para você não cair de novo num problema de contratos expectativa versus realidade. Eu vou dizer um probleminha que tem a plataforma, os caras falaram que vão me pagar, ok. Mas aí você vai ver nas entrelinhas, só se você atingir $10 mil, você recebe. Pô, sua primeira bugzinho que você colocou só vale $10, $1. E aí, como é que fica essa relação? Por uma falta de comunicação, uma falta de transparência, escopo, você tem um problema de relação entre fornecedor e empresa de uma outra visão, né? Transparência é tudo, né? Ela foge um pouco do convencional, né? Porque você presta serviço de pentester para uma empresa que vai descobrir possíveis falhas, comunicar a falha para a empresa e talvez não vá receber do bug bounty. Esse é o ponto, né? Da empresa, então, né? Você... Fala, opa, mas eu não te contratei, eu não... Então, essa é a questão. A agência, ela tem uma fidelidade com aquele que vai procurar, é o pentester. Mas a companhia que recebeu essa mensagem da agência não tem nada a ver com essa agência, né? E aí você fica naquela situação da promessa, né? Então, aí você tem uma relação de prestador de serviço para a agência,
e tem que ter muito bem escrito um contrato, né, o que vai ser feito, responsabilização para pentest, responsabilização porque você está fazendo bug bounty. Se a empresa não tem programa de bug bounty, cara, é um problema. Complica demais. Até processo rola, né? Então aí então, se a agência procura empresas que têm programas de bug bounty, ok, perfeito, você presta serviço para ela e alinha os termos do contrato ali, valores, se é um valor mensal ou se é valor por cada bug bounty encontrado, se é um percentual de cada bug bounty que foi pago. Nossa, as modalidades são enormes, mas é bem mais complicadinho do que isso. Isso é comum aqui no Brasil? Então, tá começando a aparecer, né? É isso que eu ia falar, né? Pra gente começar a pensar e fazer as nossas considerações finais, mas e finalizar o debate, que se tiver assunto, a gente vai falar muita coisa, mas lá fora isso é muito forte. Não ouvi. Né? É comum não pagar. É como não pagar, né? Você descobre, mas não tem a certeza que vai receber. Então, é o que ele acabou de especificar isso. Você tem agências que são especializadas em fazer esse tipo de pentester e contrata como pentester como serviço, né? Se é que existe o pentester, sei lá, é o pentester como serviço. Vou te contratar pentesters. Então você vai fazer um serviço para aquele tipo, para aquela modalidade que você foi solicitado, mas não quer dizer que você vai receber. É diferente de você ter esse programa de bug bounty direto da companhia que oferece. Por exemplo, vamos falar de grandes empresas que não temos problema, é um Facebook da vida, um Google da vida, que tem um departamento, talvez tenha um retorno de bug bounty dessa forma, mas é a companhia que está oferecendo, não é uma agência intermediária que vai te prometer uma coisa que a agência final, que é a companhia final que vai receber esse tipo de teste, não combinou nada com a agência. Então, lá fora isso é muito forte. Agora, aqui no Brasil ainda tem legislação, tem resolução, tem vários outros pontos que a gente merece até outras lives para ponderar sobre essa situação. Né? Eu já vi casos em que, por exemplo, né, para quem não é da área de segurança, quando você faz um bug bounty, você gera um CVE, que é um registro dos passos, tudo direitinho, para poder listar isso e a empresa atender e corrigir. Tem muitos CVEs que são gerados, a empresa, não, a gente vai te pagar, ela corrige as falhas, não reconhece o bug bounty e não te paga. E não entra também para vamos dizer, aqueles patches que vão ser liberados para toda a comunidade, né? Porque você tem programas de analisadores de vulnerabilidades em que eles vão pegar aqueles CVEs que são publicados. Então, todos os problemas já detectados pela comunidade. E aí, por exemplo, você vai usar funções, soluções de softwares que vai trabalhar na tabela, no repositório de CVEs publicados e vai trazer os patches, vai procurar e vai te oferecer automaticamente a solução. Se você faz um serviço desse, não recebe a empresa, não identifica, não reconhece, não paga, não vai entrar no repositório de problema reconhecido na comunidade. Mas a empresa sabe que tinha um problema, resolve, não deposita esse valor para ninguém, não dá a credibilidade, vamos dizer, os créditos. Faz de conta que não existia um problema, né? Eu não tenho problema, meu sistema é 100% seguro. Eu já vi casos em que ela espera o CVE ser gerado, corrige e não paga quem descobriu. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. E com essa máxima, senhores, vamos para as considerações finais aí. Alex, as considerações finais aí. Rapaz, relação entre empresa e fornecedor é um negócio que tem que ter muito cuidado, e como o Clerton falou, a comunicação muito bem assertiva, contrato, RFP, como o Poliano falou. Então, assim, tem que ser um negócio muito bem conversado. Show, bacana. Senão vai ficar uma ponta solta e para você atar essa ponta depois vai ser complicado. E você vai ter mais problemas que soluções, né? Exatamente. Dor de cabeça vai ser grande. Marcos, e aí, as considerações? A relação do cliente-fornecedor, cara, é necessária, porque de um lado tem lá os gestores precisando do serviço, do outro lado
tem outros profissionais também querendo vender o serviço ou produto, estão ali trabalhando, né, no seu ganha-pão. A gente precisa ter essa relação, precisa prezar por isso, logicamente, como foi dito durante toda a live, com bastante cuidado, parametrizando bem os contratos, né, olhando bem os escopos, para não cair em determinadas situações que, assim, imprevistas, você não queria cair. Você contratar exatamente aquilo que você quer contratar e é a pessoa que vai te atender. Mas, assim, eu não desprezo, né, em momento nenhum tipo de relação com meus fornecedores. Eu recebo todos eles e, assim, tenho bastante fornecedor e é isso. Acho bem necessário. Legal. Poliana. Então, eu acredito realmente na visão parceria, né, com o fornecedor. Então, assim, eu acho que cada dia mais, tanto produto quanto serviço, o fornecedor que tem uma venda consultiva, que ele entende o que o cliente quer, que ele sabe o que ele tem para oferecer, e o cliente se sente seguro em realmente ter aquela parceria. Em geral, esses clientes e versus fornecedores se tornam uma parceria de longo prazo e não simplesmente uma pontualidade. Eu brinco que sempre quando você faz um serviço bem feito e o cliente ele entende que ali houve uma transparência, ele fica, ele indica. Então, assim, eu acredito que quanto maior a transparência, hoje as empresas têm cada vez menos olhado só o custo, ou elas têm olhado o custo, o benefício, quais são as soluções, não é só prazo. Então, assim, realmente, da parte do fornecedor, ele explicar o porquê do prazo, o porquê do custo, e o que eu acredito que isso fica bem claro para o cliente, que ele está adquirindo um diferencial ao adquirir talvez esse prazo que não é o que ele quer, porque nós clientes sempre queremos o menor prazo e o menor preço. Cabe ao nosso fornecedor explicar que a nossa necessidade é diferente. Eu acredito que aí se torna uma parceria de longos anos. Legal. 9 mulheres não fazem um neném em um mês, né? Jamais. Não adianta você querer mudar a ordem natural dos processos, né? É bom ver essa visão, esse fechamento do nosso debate aí com a visão de gestores de TI. E para a gente fechar agora a ideia, nós vamos agora fechar com as considerações finais de um fornecedor, né, de serviço. Fala, Cleto. A Poliana foi cirúrgica, deixar claro o que você consegue entender e dizer que TI não é pastelaria, né? Em 5 minutos está pronto. Não é. Tanto em infra, segurança, desenvolvimento, TI não é pastelaria. Com relação a fornecedores, empresa, tem 2 coisas que eu acho bem importantes, né? O acordado não sai caro, o combinado não sai caro, clareza no acordo é primordial, e teve um ponto na revisão trabalhista, acho que foi em 2020, que era o acordado prevalece sobre o legislado. Uhum. Que isso, o que está em contrato prevalece sobre o que possa vir a ser julgado. Então, isso é bastante importante, trazendo para o ambiente empresarial, não só para o trabalhista. Eu acho que esses são os dois pontos mais importantes mesmo. Importantíssimo. Legal, a gente sempre tem que botar não só a parte técnica, né, de preços, relação fornecedor e empresa, mas aspectos também, legislações atuais, jurídico, enfim, tem toda uma situação. Pessoal, agradecer de imensidão aí, de vocês terem aceitado o convite para vir debater com a gente, as pessoas que participaram também do nosso debate, e convidar vocês para escutar os nossos episódios no podcast Café com TI, em podcastcafécomti.com.br, está no Spotify, está no Google Podcast, está no iTunes, está na Amazon Music, enfim, então vamos aí com a qualidade desse debate e da presença de vocês, que fazem crescer e a gente alcançar maiores públicos, inclusive nessa transmissão de hoje, além do YouTube, também está no LinkedIn. E convidar as pessoas aqui que estiveram presentes, participaram da nossa live, toda quarta-feira, esse grupo aqui de profissionais
estão participando da live. A gente então convida vocês a participarem junto conosco aqui nesse debate, toda quarta-feira às 21 horas aqui no canal do YouTube. No mais, pessoal, agradecer mais uma vez aí, conto com vocês na próxima quarta-feira às 21 horas. Abraço a todos. Alô, pessoal, boa noite. Alô, boa noite, gente. Até mais.